Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como colocar o lacinho na calcinha, porque tem pessoas me pedindo, né, dizendo que está com dúvida em como colocar o lacinho, embora pareça ser uma coisa simples, mas para quem está iniciando, né, tem dificuldade ainda, né, até mesmo em colocar o laço. Então vou estar mostrando direitinho, né, como fazer. Então essa máquina, né, é a reta zigue-zague semi-industrial, né? Então qualquer uma dá, ou a semi-industrial, a industrial, a máquina doméstica, né? Todas vai fazer esse tipo de trabalho. Então nós vamos agora, né, colocar o lacinho no zigue-zague bem pequeno, o mesmo zigue-zague que faz o acabamento, né, que é o 1, né? E aqui, né, a gente coloca o zigue-zague bem pequeno. Então, nós vamos, né, colocar o lacinho na calcinha e mostrando para você o acabamento, né? Esta é uma calcinha onde o acabamento do viés elástico dela está no centro, né? Como ela está com esse detalhe aqui, central, então eu fiz com que o acabamento dela terminasse no centro, né? E como o acabamento terminou aqui no meio, então o laço tem que vir ao meio. Por quê? Né? Como muita gente deve estar, né, às vezes se perguntando, nossa, o lacinho é tão fácil de colocar. Mas como eu já expliquei em um outro vídeo, há pessoas que terminam, né, o acabamento da calcinha, às vezes é aqui do lado, né? Termina o acabamento aqui, vem, faz o acabamento, e aí vem e coloca o laço no meio. E como nós sabemos, o laço ele é para tampar a imperfeição. Tanto é que às vezes a imperfeição está tão grande que você coloca o laço pequeno e não tampa. E aí você precisa colocar o laço do tamanho que vai tampar a imperfeição, né, do acabamento. Porque que sentido faz eu fazer um acabamento aqui e colocar o laço aqui do lado, né? Então vamos cobrir o acabamento com o laço. Então o lacinho é da sua preferência, né? Há pessoas que gostam de colocar o laço maior, outras gostam de colocar o laço menor, mas eu só indico, se o acabamento estiver grande e o laço for muito pequeno e não tampar, indico colocar o maior para cobrir, né? Então, né, normalmente os laços das calcinhas são menores, mas, né, hoje em dia anda usando o que a pessoa quer, né? Por exemplo, há calcinhas com laço grandão, né? Então, depende do gosto. Eu vou colocar o menor, né? E antes de colocar o laço, eu gosto de fazer o acabamento, fazer um zigue-zague antes, mas fica da sua preferência. Eu gosto de fazer o acabamento antes, porque se a pessoa não gosta do laço, porque existe gente que não gosta de laço. Eu conheço pessoas que dizem que corta o laço das peças. Então, se não tiver com acabamento e ela for cortar o laço, o que vai acontecer? Vai ficar sem o acabamento, né? Isso aqui pode ser que desmancha. Então, pensando nessas pessoas, né, que tem um risco do laço cair, o risco da pessoa né, a pessoa que não gostar e for tirar o laço, precisa de estar com acabamento antes. Então, faz um zigue-zaguezinho, né, no acabamento, aqui um retrocesso. Aí faz o acabamento e faz o acabamento primeiro. Opa, minha linha. Aí depois que fizer o acabamento, né, aí que vem e coloca o lacinho, né? E como ela tá com detalhe aqui, né, é interessante a gente marcar o meio certinho, né? Ela tá com detalhe marcado o meio, então não precisa medir. Mas o certo é que você pega igual que tem um detalhe, né? O certo é que você pega, né? Se não tivesse com esse detalhe no acabamento no meio, dobrar aqui, né? E marcar o meio certinho de onde vai ficar o laço. Então o acabamento tá aqui, mas o meio deu aqui. Só que você vai colocar no meio, porque a ponta do laço vai tampar o acabamento, né? Aí, certo? Aí você marcou o meio aqui, então não tem erro, né? Marcou o meio, certo? Né? Coloca o lacinho, né? Bem de baixo, de forma que a agulha vai pegar o central aqui do laço e vai fazer um zigue-zague. Eu gosto de fazer o zigue-zague pequeno e fazer um retrocessozinho, porque talvez já aconteceu com você de cair um botão, de cair um laço, né, de uma peça sua. Por quê? Porque faltou, né,
e voltar, faltou o retrocesso. Então, faça, né, o zigue-zaguezinho, né, vai um retrocessozinho, é válido, né, para poder segurar, né. E aí te mostrar uma coisa, aqui pegou, né, lateral, o que que você faz? Costurou aqui na lateral, você costura na outra lateral, ou então pega somente o meio, né, ou de um lado e outro, ou centralizado. Então, o laço não tem, né, não tem segredo. Tinha uma seguidora me perguntando por que eu arrebento a linha. O hábito é tão grande que quando eu vejo já estou arrebentando. Então, né, acostumei a arrebentar a linha na mão, principalmente quando é no laço, porque dispensa ter que reparar, né, na tesoura. Então, tá aqui, né, o acabamento da calcinha, né, e o laço pregado. Então, para você que estava com dúvida como colocar um laço, e se o acabamento da minha calcinha fosse aqui na lateral, como ela tem esse detalhe no meio, o interessante seria eu colocar um laço no acabamento, né? Vou até pegar uma para vocês verem. É interessante, eu vou te mostrar uma que tem o laço dos dois lados. Ah, essa aqui mesmo. Deixa eu ver essa. Não, essa aqui mesmo. Vou te mostrar. Essa calcinha, ela tem um acabamento na lateral, né? Essa aqui eu terminei com o acabamento dela na lateral, porque a renda dela eu coloquei diferente, eu coloquei a renda dela inteiriça, né? Então a renda dela é toda inteira, né? E o acabamento foi na lateral. E eu vim, né? Coloquei o laço aqui e para não ficar feio, né? Como quando pede dois laços, é importante que o laço seja pequeno, né? Então, como eu tinha colocado um laço de cá, eu coloquei o outro aqui para decoração. Então, esse é o jeito, né, correto de colocar o laço nas suas peças, o laço na sua calcinha. Espero ter te ajudado. Então, pessoal, né, espero que tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder as novas notificações, compartilhar esse vídeo, deixa seu like, tchau, beijo e até o próximo vídeo.